Olá, alunos do primeiro ano, professora Luciana de Matemática. E na aula de hoje nós vamos continuar a ver exemplos em que nós utilizamos as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Até agora, nós utilizamos apenas aquelas relações, apenas aquelas medidas de ângulos, né? Que envolvem números que não contêm raiz quadrada. Agora a gente vai começar a utilizar aqueles que contêm raiz, mas não tem nada de complicado não, vocês verão. Então, vamos lá. Exemplos. Calcule os valores desconhecidos nos triângulos abaixo. Então, temos aí o primeiro triângulo, né? O ângulo dele mede 45 graus. Nós vemos que ele é um triângulo retângulo, tem aquele quadradinho lá no canto, que mostra que é um ângulo de 90 graus. E aí temos medidas x e medida 6, né? Então, primeira coisa que a gente faz é identificar esse x e esse 6, eles são o quê? Né? Hipotenusa, cateto oposto, cateto adjacente. Vamos verificar. Vamos primeiro identificar o 6, né? Só da gente olhar, aquele lado que mede 6 é o maior lado do triângulo. E, além disso, esse lado que mede 6, ele está do lado contrário ao ângulo de 90, ou seja, ele é oposto ao ângulo de 90. Então, sendo o maior lado do triângulo e estando do lado contrário ao ângulo de 90, que é aquele quadradinho, a gente já sabe que ele é a hipotenusa. Agora, ali o lado que mede x, né? O lado que mede x é aquele lado que ajuda a formar os ângulos. Ele faz parte da abertura do ângulo, né? Tanto do ângulo de 45 quanto do ângulo de 90. Então, o lado que faz parte da abertura, que ajuda a formar o ângulo, é o cateto adjacente. Então, nós temos medidas ali de cateto adjacente e hipotenusa. O que a gente faz agora? Olhando ali no cantinho da tela, nas três relações, nas três fórmulas que nós temos, em qual delas nós utilizamos juntos os valores de cateto adjacente e hipotenusa? Cateto adjacente junto com hipotenusa somente no cosseno, né? No seno e na tangente, nós utilizamos medida de cateto oposto, que é uma medida que nós não temos nesse triângulo. Então, a única fórmula que a gente consegue utilizar nesse problema é a fórmula do cosseno, né? Porque ela utiliza cateto adjacente e hipotenusa, que são os únicos valores que aparecem ali para mim. Então, o ângulo é de 45, então nós vamos ter cosseno de 45 igual. Agora, gente, muito importante, a fórmula do cosseno é, na parte de cima, medida do cateto adjacente, na parte de baixo, hipotenusa. A gente não pode, em hipótese alguma, modificar essa relação, tá? Então, na parte de cima é o adjacente, então na parte de cima vai ficar o valor do x, embaixo o valor do 6. Se a gente modificar essa ordem da fórmula, vai dar uma resposta errada, ok? Agora, para continuar, eu preciso saber o valor do cosseno de 45 graus. Se eu não souber aquele valor, eu não consigo dar continuidade ao meu cálculo. Então, para isso, a gente tem essa tabelinha colorida aí no canto, porque nessa tabela a gente pode consultar esses valores. Então, vamos ver, cosseno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2, né? Igual, e aí repito, x sobre 6. Para continuar a partir daí, a gente faz a proporção, né? Aquela, a gente chama de multiplicar cruzado, né? A gente multiplica dos dois lados. Então, vou começar a multiplicar pelo lado que tem x. Ó, o 2 multiplica o x. 2 vezes x, 2x. Agora, vou multiplicar o outro lado, o 6, pela raiz de 2. Porém, temos um detalhe muito importante aí. Eu nunca posso multiplicar um número que está fora da raiz, como é o caso do 6, por um número que está dentro da raiz, como é o caso do 2. Eu não posso multiplicar o 6 pelo 2, porque um está dentro da raiz e o outro não. Ali eu só posso juntar os dois. Então, vou ficar com 6 raiz de 2. Tá? Nunca posso multiplicar, gente, um número que está dentro da raiz por um número que não está na raiz quadrada, ok? A gente só agrupa, só junta os dois. Agora, eu tenho ali 2x igual a 6 raiz de 2. Eu não quero saber o valor de 2x, eu quero saber o valor de 1x, quero saber o valor do x, né? Então, o que a gente faz? Como a gente resolve qualquer equação, tá? Vamos ter x é igual a 6 raiz de 2. E
E esse 2 que está multiplicando o x, ele vai descer para dividir, né? X igual. Agora, outro detalhe importante, né? A gente tem uma fração aí. Na parte de cima, o 6 raiz de 2. Na parte de baixo, o 2. Esse 2 que estava do lado do x desceu para dividir. Só que a mesma regrinha que vale lá em cima para multiplicação, eu não pude multiplicar o 6 pela raiz de 2, porque um está dentro da raiz e o outro está fora. Essa mesma regra vai valer para divisão. Nesse caso dessa divisão, eu só vou poder dividir número que está fora da raiz por número que está fora. Ou seja, eu só posso dividir o 6 pelo 2 de baixo, né? 6 dividido por 2, 3. Eu não posso dividir o 2 que está dentro da raiz pelo 2 de baixo que está fora. Se eu não posso dividir, só repito a raiz de 2. Pronto, achei meu valor do x. Simples, né? Vamos ao próximo exemplo. Temos um outro triângulo agora, né? Ângulo de 30 graus. Embora ali na figura não tenha aquele quadradinho no canto que exemplifique ângulo de 90, a gente vê que é um ângulo reto, né? Triângulo retângulo, ângulo de 90 graus, podemos aplicar essas relações. Primeira coisa que a gente tem que fazer, identificar as medidas que eu tenho, o x e o 10, o que eles são nesse triângulo, cateto oposto, cateto adjacente ou hipotenusa. Vou começar pelo 10, né? O 10, só da gente dar uma olhadinha, ele é o maior lado desse triângulo, né? Além disso, é aquele lado que fica em frente ao ângulo de 90. Então, nesse caso, ele é hipotenusa. O lado que mede x é o lado que ajuda ali na formação do ângulo, né? O lado que ajuda na formação do ângulo é o cateto adjacente. Então, ali nós temos medida de cateto adjacente e hipotenusa. Vou identificar nas três relações em qual delas eu utilizo junto cateto adjacente e hipotenusa. A única fórmula que a gente vai conseguir usar é o cosseno, porque é a única em que utilizamos juntos o adjacente com a hipotenusa. Só posso usar o cosseno, né? Não tenho medida do oposto, então não posso usar nem o seno nem a tangente. Só posso utilizar o cosseno. Então, como o ângulo é de 30 graus, nós teremos cosseno de 30 igual. E o que eu já falei para vocês, temos que seguir rigorosamente a ordem da fórmula do cosseno. Na parte de cima é a medida do cateto adjacente, portanto, o x. Na parte de baixo, a hipotenusa, que é o 10. Agora, cosseno de 30, temos que ir conferir lá na tabelinha o valor. Cosseno de 30, olhando lá na tabela colorida, raiz de 3 sobre 2 igual, repito, x sobre 10. A partir daí, fazer aquela multiplicaçãozinha cruzada. 2 vezes x, 2x. E 10 vezes raiz de 3. Lembra que eu falei para vocês? Não podemos nunca multiplicar um número que está dentro da raiz por um número que está fora. Então, ali a gente só junta, só agrupa os dois. 10 raiz de 3, ok? X igual. Esse 2 que está multiplicando o x, ele vai passar para baixo para dividir. Então, nós teremos 10 raiz de 3 e o 2 embaixo dividindo. A mesma regra da multiplicação, né, que eu não posso multiplicar o número que está dentro da raiz por um número que está fora, vale para divisão. Só posso multiplicar o número que está fora da raiz por número que está fora da raiz. Então, aí eu só vou poder dividir o 10 pelo 2. 10 dividido por 2, 5. A raiz de 3 eu não posso dividir, só repito, 5 raiz de 3. Vamos ao próximo exemplo. Tenho agora um ângulo de 60, né, e medidas W e 18. Vamos identificar essas medidas, o que elas são, né, primeira coisa. Vamos ver o 18. O 18 é aquele maior lado do triângulo, só para a gente olhar, a gente consegue identificar isso, né? E também é aquele lado que fica em frente ao ângulo de 90, que é aquele quadradinho lá no triângulo. Então, o 18, hipotenusa. O lado que mede W, né, que é o lado que a gente vai precisar calcular o valor, é aquele lado que fica do lado contrário, que fica em frente ao ângulo de 60 graus, né? Ou seja, ele está do lado contrário, do lado oposto. Então, ele é o nosso
cateto oposto. Então, tenho medidas de cateto oposto e hipotenusa. Consultando lá nas minhas fórmulas, em qual delas eu utilizo juntas as medidas de cateto oposto e hipotenusa? Apenas no seno, né? Eu só consigo utilizar o seno. Por quê? Porque no cosseno e na tangente eu preciso da medida do adjacente. E nesse caso eu não tenho, só tenho o oposto e hipotenusa. Então eu só consigo utilizar o seno, ok? Ângulo de 60, então seno de 60 igual. E temos que nos atentar para a ordem da fórmula. Em cima, cateto oposto, então cima vai ficar o W. Embaixo, hipotenusa, então embaixo fica o valor do 18. Agora, seno de 60, tem que olhar lá na tabelinha o valor, né? Para poder dar continuidade ao meu cálculo. Seno de 60, consultando lá na tabela, olha, raiz de 3 sobre 2 igual a W sobre 18. Vamos fazer aquela multiplicaçãozinha cruzada. 2 vezes W, 2W igual 18 vezes raiz de 3. Já sabemos que não podemos multiplicar o número que está fora da raiz por um número que está dentro. Então, a gente só agrupa, só junta os dois, ok? Esse 2 que está na frente do W, né, W igual, esse 2 ele vai descer, vai ficar embaixo do 18 raiz de 3 para poder dividir. Também já sabemos que só podemos dividir número que está fora da raiz por número que está fora da raiz, né? Então, nesse caso, eu só vou poder dividir o 18 e o 2. 18 dividido por 2, 9. A raiz de 3 eu só vou repetir. 9 raiz de 3. Vamos ao próximo. Ângulo agora de 30 graus, né? E temos como medidas o x e o 30. Primeira coisa, identificar esse x e o 30, o que eles são, né? Vamos ver o x. O x é aquele lado que fica contrário ao ângulo de 30 graus, né? Fica do lado contrário, fica do lado oposto. Então, ele é o cateto oposto. O lado que mede 30 é aquele lado que ajuda na formação, na abertura do ângulo, né? Então, cateto adjacente. Agora, tem o cateto oposto e cateto adjacente. Vou consultar lá. Em qual das três fórmulas eu utilizo juntas as medidas de oposto e adjacente? Somente na tangente, né? Nesse caso, eu não consigo utilizar o seno e o cosseno. Por quê? Porque tanto no seno e no cosseno eu preciso na medida da hipotenusa. E nesse exemplo, não foi dada essa medida para gente. Foi dada a medida do cateto oposto e do adjacente. Então, só consigo fazer o cálculo através da tangente. O ângulo é de 30, então teremos tangente de 30. E não podemos deixar de observar a ordem da fórmula, né? Fórmula da tangente. Em cima, cateto oposto, então em cima fica o x, embaixo, cateto adjacente, embaixo fica o 30. Agora, tangente de 30 graus. Vou consultar lá na tabela. Tangente de 30 graus, raiz de 3 sobre 3 e repito o x sobre 30. Faço de novo aquela multiplicaçãozinha cruzada, 3 vezes x, 3x, e do outro lado, 30 vezes raiz de 3, não posso multiplicar, só agrupo, né? X igual. Esse 3 que está multiplicando o x, ele vai descer, vai para baixo para poder fazer a divisão. Então, aí, como nos exemplos anteriores, eu só posso dividir número que está fora da raiz por número que está fora. Então, 30 dividido pelo 3 que está lá na parte de baixo, 10. E apenas repito a raiz de 3, ok? Então, gente, deixei exercícios dessa parte lá na plataforma, tá bom? Para vocês tentarem fazer. Qualquer dúvida, é só deixar uma mensagem lá pedindo ajuda, ok? Então, beijos, cuidem-se e até a próxima aula.